Olá pessoal, boa tarde. Estas serão as notícias do segundo vídeo desta segunda-feira. A PF negou absolutamente tudo. Não houve apreensão de laptop da BIM com o Carlos Bolsonaro, muito menos tentativa de fuga cinematográfica de barco da família Bolsonaro quando da chegada dos agentes da PF. Tudo não passou de desinformação da jornalista profissional Daniela Lima, que foi obrigada a assumir a mentira ao vivaço na Globo News. Foi a isso que a imprensa profissional brasileira foi reduzida. E tudo isso por quê? Cortina de fumaça para esconder dois fatos. O primeiro é esse que vocês estão vendo no canto da tela. Déficit nas contas públicas de mais de 230 bilhões de reais. Como é feito esse cálculo? O que é arrecadado pelo governo de um lado e o que é gasto pelo governo do outro. Então, gastaram 230 bilhões de reais a mais do que arrecadaram. Eu não sei como isso é possível, né? Porque foi tanto imposto reativado, criado, empurrado goela abaixo do cidadão, e mesmo assim eles conseguiram essa desgraça aí. O segundo pior resultado desde 1997, quando a série histórica foi iniciada. Só ganhou de 2020, que foi o ano da pandemia. Vejam só que ponto as coisas chegaram, né? Alguém consegue explicar isso aí? A gente consegue, né, pessoal? A gente consegue. Um Estado pesado. É assim que funciona a esquerda. É muito ministério, é muito cabide de emprego, é muito cargo cedido ao centrão e à própria esquerda, muita viagem de jatinho, muito tapete, muito sofá, muita roupa de banho, muito luxo, né? E aí, é isso que dá. A gente avisou. A gente não foi por falta de aviso. Todo governo de esquerda é assim. Muito luxo, né, para os que participam, muita mamata para os amigos e o povo é que sofre, né? Então, criaram essa história toda, essa operação, né, mirabolante, rocambolesca em cima do Carlos Bolsonaro para dar aquela aliviada nesse número aí que é realmente assustador. Imaginem o que vai acontecer neste ano, tá? E a segunda notícia que eles tentaram abafar foi justamente a live de ontem. A gente conversou sobre isso no primeiro vídeo, bem en passant, né? A gente focou mais na operação, mas no final das contas, pessoal, foi um sucesso absurdo. Mas assim, absurdo. Poucos dias após o Lula cancelar suas lives porque ninguém assistia, o Bolsonaro, o segundo colocado, vai lá e faz um negócio desse. 450 mil pessoas assistindo a live simultaneamente. Isso não existe, pessoal. Não existe nenhum líder político do mundo que faça isso. Talvez o Xi Jinping, né? Mas aí por outros motivos. Né? Vai empurrar a goela abaixo das pessoas o link lá. Todo mundo tem que entrar a tal hora, tem que assistir. O mesmo vale para o Vladimir Putin, né? Ou então para o maluquinho da Coreia do Norte. Agora, por livre e espontânea vontade, nenhum líder político do mundo consegue fazer isso. Talvez o Donald Trump. Com certeza absoluta, nenhum que esteja em mandato. Tá? Só o Bolsonaro. Só o Jair Bolsonaro. E as informações que ele trouxe ontem, não só ele, mas também o Flávio, o Eduardo e o Carlos, foram tão contundentes, tão convincentes, tão claras, que tomariam as manchetes, ou pelo menos tomariam as redes sociais. E era isso que eles mais temiam. Então vamos lá, vamos meter essa operação aqui. Informações que foram divulgadas pela própria família Bolsonaro. Normalmente, nessas operações da Polícia Federal acontecem no raiar do dia, inclusive isso está em lei, tá, pessoal? A Polícia Federal não pode iniciar uma operação enquanto estiver de noite. Tem que esperar o dia clarear, tá? Isso está em lei, repito. E normalmente é assim, clareou o dia, estão esperando ali na moita, né? Clareou o dia, o sol saiu, pimba. Esta operação chegou mais tarde, o que pode passar a impressão de que ela foi orquestrada de ontem para hoje. Né? Saiu meio atrasada ali e por isso chegou mais tarde. Agora, alguns detalhes aqui que provavelmente, né, vamos falar assim, provavelmente, né, a imprensa profissional não vai trazer para vocês, tá? Ou pelo menos não vai trazer em destaque. Foram à casa do Carlos Bolsonaro e não tinha nada, não encontraram nada. Então, foram a Angra dos Reis, onde a família
está hospedada. Não encontraram o tal do laptop da ABIN, como alegaram. Pegaram celular, pegaram tablets, pegaram laptops, mas nada que pertencesse a outras pessoas. O detalhe é o seguinte: pegaram laptops, tablets e celulares de pessoas que estavam lá, mas que não estavam no mandato. Então, é meio esquisito, né? Mas nada que cause estranheza em se tratando da atual Polícia Federal. Na casa do Carlos, zero, nada, niente. Tá? A Daniela Lima afirmou hoje pela manhã que tinha esse laptop da ABIN. E eu trouxe aqui para vocês as informações no primeiro vídeo. Porque é assim, né, pessoal? Isso é um estudo. Se vocês quiserem, podem pesquisar aí para comprovar. Cerca de 80% das pessoas só leem as chamadas. E a chamada dela era imperativa, categórica. A Polícia Federal encontra laptop da ABIN com o Carlos Bolsonaro. Se você abre a matéria, como eu trouxe para vocês, tem lá dizendo uma pessoa que participou da operação confirmou, mas a Polícia Federal não disse nem que sim nem que não formalmente. Então ela própria ali já estava admitindo que a fonte dela era o Gasparzinho, né, que é um instituto que a mídia profissional brasileira usa em abundância, né? Vamos inventar uma história aqui, a gente diz que foi uma fonte que não quis se identificar e pronto, né? Vira verdade. Mas aí depois eles provam que é mentira. Culpa da fonte, né? Minha fonte secreta mentiu para mim e eles nunca são responsabilizados por nada. Então, depois veio a confirmação da Polícia Federal de que isso não aconteceu. Eles não apreenderam nenhum laptop da ABIN com o Carlos. E o laptop da ABIN que foi apreendido foi na casa de uma pessoa que não era um militar, que nunca foi assessor do Carlos Bolsonaro e cuja esposa é da ABIN. Então foi o laptop dela, da servidora da ABIN, que foi apreendido. Que doideira, né? Acho que coisa maluca. Outra mentira que saem espalhando por aí, de que a família Bolsonaro teria fugido, né? Saíram corridos de barco. A polícia tá chegando, vamos pegar um barco aí, vamos fugir, né? Mentira, como eu disse aqui, a polícia chegou tarde, né? Não às 6 horas da manhã, como é de costume. Se eles iniciam a operação ao raiar do dia, né? Nessa época do ano, o sol sai cedo, né? Então acredito ali que em Angra dos Reis, 5h30 da manhã, já tivesse dia claro. E parece que eles chegaram lá às 7h30, 8 horas da manhã, algo nesse sentido. E os Bolsonaro já tinham saído da casa para pescar, passear de jet ski e tal, às 5 horas da manhã. Quando eles perceberam, né, a movimentação, voltaram imediatamente para casa. Existem vídeos aí deles, inclusive, interagindo com os policiais na saída, de sunga, clima descontraído, né? Mas a mentira foi propagada, né? Ricardo Noblar meteu lá no perfil dele, né, memezinho com o Bolsonaro andando de jet ski. Fugiu da polícia. 2 parlamentares do PSOL, a Talíria Petroni, aqui do Rio de Janeiro, e a Sâmia Bonfim, de São Paulo, fazendo piadinha também. Fugiram. Né? A Sâmia botou uma foto de um grupinho num bloco de carnaval fantasiado de bandidos, né, de presidiários com as máscaras do Jair, do Carlos, do Eduardo e do Flávio. Enquanto que a Talíria usou a mesma foto que o Noblar divulgou. O Jair Bolsonaro andando de jet ski. Fugiram, né? Fugiram. Né? Da próxima vez vão ser presos. Tudo mentira. Essa turma depois que tem o cinismo de dizer que as redes sociais precisam ser reguladas. É essa mesma turma. Agora, se eu chego, aponto isso, né, eu sou misógino. Se eu chego aqui e falo, porque a Big Mac e o Coalhada, né, inventaram essa história. Nossa, que absurdo, vamos processar você. Amanhã, né, já peguei minha bola de cristal emprestada aqui do Doutor Estranho, amanhã vocês podem ter certeza, vocês vão abrir as notícias e vai estar lá. Daniela Lima é atacada pela extrema-direita bolsonarista e diz ter recebido ameaças de morte. Vocês vão ver isso, é líquido e certo, é sempre assim, o procedimento é o mesmo. Fazem as bobagens, cometem os crimes e depois se vitimizam. É sempre assim.
Foi a mesma coisa, por exemplo, com a irmã da Marielle, quando foi de jatinho assistir jogo de futebol. A mesma coisa a Fátima Pissarra. E é sempre assim. Felipe Neto falou a mesma coisa. Ai, tô sendo atacado pela extrema-direita, vou sair do Twitter. Estou recebendo ameaças de morte. No caso do Felipe Neto, não. É minha irmãzinha de 6 anos que está recebendo ameaça de morte. Nunca comprovam nada. São só alegações jogadas ao vento. Então amanhã vocês podem ter certeza. Daniela Lima foi atacada por extremistas apoiadores do Bolsonaro e recebeu mensagens com ameaças de morte. Né? E todo mundo, ai meu Deus do céu, precisamos regular a internet. Hoje ficou comprovado, assim, não resta a menor dúvida de que se existe algum grupo que precisa ser regulado para parar de espalhar desinformação, né, não é o grupo de internautas, é a imprensa profissional brasileira, que mente porque tem procuração para mentir. Essa foi uma das maiores mentiras que eu já vi em toda a minha vida. A Daniela Lima, ela se desmente no corpo da matéria que escreveu, ela faz uma afirmativa no título e o corpo desmente o que ela disse, porque o tempo verbal deveria ter sido outro, e depois a PF vai lá e desmente o que ela falou, as alegações dela, em 2, 3 horas. Ela é obrigada a admitir isso ao vivo. E nós que espalhamos fake news, se não fossem as redes sociais, pessoal, vocês podem ter certeza, essa noite o Brasil dormiria achando que o Carlos Bolsonaro tinha um bunker da ABIN, uma central de espionagem numa casa em Angra dos Reis. Né, que a família Bolsonaro tinha fugido para Miami, num bote de bambu, com medo da Polícia Federal. Seria assim. Graças à internet, às redes sociais, é que as pessoas ficaram sabendo da verdade. E é justamente por isso que eles querem tanto regular a internet. Porque eles querem ter o controle da narrativa. Eles querem que a narrativa seja considerada verdade absoluta, como era antigamente. Quem é um pouquinho mais velho, como eu, vai se lembrar. Enquanto a notícia não saía no Globo ou na Globo, não era verdade. Ah, fulano de tal morreu. Já saiu na Globo? Não. Então, peraí, vamos aguardar. Aí sai no Jornal Nacional, ou então no jornal escrito, né, o Globo, aí sim. Aí o cara tá autorizado a ter morrido. E é isso que eles querem novamente. A gente vê o Barroso, que é um cara que mente repetidamente, falando sobre isso. Né? O Lula, que é o maior mentiroso da história desse país, falando que tem que acabar com a desinformação, e tá aí a Daniela Lima, né, que é a ponta de lança desse sistema na imprensa profissional, fazendo isso e sendo desmascarada quase que em tempo real. Então tá aí, galera. Uma grande cortina de fumaça criada no improviso para esconder o desastre que é a economia, a equipe econômica do Brasil, que colocou a gente num déficit aí de 230 bilhões de reais e o enorme sucesso da live da família Bolsonaro de ontem. Tá? É isso. Continuem se informando através da internet, porque senão, vou dizer um negócio para vocês, é complicado, a vida do brasileiro é complicada. Um forte abraço, a gente se vê por aí.